Passam alguns minutinhos das 4 da tarde e nós estamos de regresso com o programa Consultório. Vamos precisamente dedicar os próximos 25 minutos à hiperidrose e depois, claro, vamos ao encontro das suas dúvidas sobre esta doença ou também dúvidas relacionadas com cirurgia vascular. Portanto, enquanto acompanha a nossa conversa, podem inscrever-se através do número de telefone 225083297 ou também através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, seja qual for a dúvida. Cá estamos no programa Consultório de hoje para o ajudar a esclarecer essa questão. Eu e a doutora Sandrina Braga, médica de cirurgia vascular, que é de facto quem vai ajudar a esclarecer todas as dúvidas, não é? Faço apenas a ponte entre a apresentação. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco. É um gosto recebê-la no programa Consultório. Os nossos telespectadores, de facto, já a conhecem, já estão a inscrever-se. Sra. Doutora, vamos então falar de hiperidrose, que nos casos mais graves pode, de facto, ter aqui um grande impacto no dia-a-dia, na qualidade de vida. O que é a hiperidrose? É frequente ou é raro? Então, a hiperidrose é definida como um excesso de transpiração. A transpiração é um processo normal, é um processo fisiológico, não é? Nós transpiramos em resposta a um aumento de temperatura corporal provocado pelo exercício ou porque está calor no exterior e a transpiração vai ajudar a regular, a baixar a temperatura corporal. Pronto. Falamos em hiperidrose quando esta regulação é excessiva, quer dizer, quando não há uma regulação, quando a produção de suor é excessiva em relação ao necessário para regular a temperatura corporal. E quando, de facto, estamos perante um quadro de hiperidrose, pode ser altamente incapacitante, como vamos falar de seguida. Normalmente é diagnosticado em que faixa etária este problema de saúde? Quando falamos de hiperidrose, distinguimos logo assim dois grandes grupos. Uma hiperidrose que nós chamamos primária e uma hiperidrose chamada secundária. Isto acontece em várias doenças na medicina. Quando falamos em doenças primárias ou doenças secundárias, no fundo estamos a dizer o quê? Numa hiperidrose primária, a doença é em si própria a doença. Portanto, a pessoa transpira demais porque sim. Frequentemente porque já nasceu assim. Na hiperidrose secundária, a pessoa vai transpirar demais porque há qualquer coisa que secundariamente provoca o excesso de transpiração. Portanto, temos aqui logo assim duas grandes divisões, abrimos logo aqui duas gavetas, uma hiperidrose primária e uma hiperidrose secundária, porque depois tudo o resto, em relação a cada uma delas, vai ser diferente. Então, nas hiperidroses primárias, a pessoa nasceu assim. Portanto, é uma pessoa que transpira muito desde sempre. Frequentemente, histórias em que a pessoa, desde pequenina, na escola, a escrever nos cadernos, esborratava os cadernos, pronto, porque desde nova transpira muito. E muitas vezes isto é considerado até quase. A pessoa às vezes até acha que é normal porque sempre se conheceu assim. Os pais, também em 30% a 50% dos casos há uma história familiar, portanto já alguém na família também transpirava muito. Então a pessoa diz assim, olha que o meu pai, olha que a mãe transpiram muito. E é quase encarada como não uma doença e é para lidar. Portanto, é assim. Nas hiperidroses secundárias, portanto, isto é uma coisa então que se manifesta em idades jovens e que vai ao longo da vida e que não se consegue resolver se não houver algum tipo de intervenção, algum tipo de ajuda. As pessoas vão arranjando mecanismos de tentar compensar a situação e vão se adaptando às vezes um bocado a isto, mas não resolve, não há forma de resolver sem ajuda. Nas hiperidroses secundárias, então, este excesso de transpiração vai ocorrer por causa de um outro problema qualquer de saúde. Ou um medicamento que a pessoa tome, ou outras doenças, e há imensas doenças a poder provocar hiperidroses secundárias, e isso pode acontecer em qualquer idade, consoante o aparecimento dessa tal outra doença que vai motivar o quadro de hiperidrose. E vamos ter precisamente, Sra. Doutora, a oportunidade de falar aqui das opções de tratamento e também das zonas do corpo que mais são afetadas, então, por este suor excessivo. Vou recordar só o número de telefone que pode marcar para também juntar-se à nossa conversa e então poder participar, 225083297. Portanto, enquanto aqui conhecemos melhor a hiperidrose, pode marcar este número para ficar inscrito ou também partilhar a sua questão e o seu testemunho, e importante também, por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Sra. Doutora, depois então desta belíssima apresentação sobre hiperidrose, quais são as zonas do corpo mais afetadas por este suor que tem tanto impacto na qualidade de vida? Então, tipicamente, nestes quadros de hiperidrose primária, as pessoas vão transpirar mais da palma das mãos, das axilas ou da planta dos pés. Pronto, são assim os três locais mais frequentes e, consoante isso, nós também damos nomes diferentes. Chamamos hiperidrose palmar, se for da palma das mãos, plantar, se for dos pés, ou axilar, se for das axilas. Geralmente, nos quadros de hiperidrose secundária, portanto, quando há outra doença por trás, às vezes esta transpiração pode ser mais difusa, pode ser uma transpiração mais do corpo todo.
É logo uma das coisas que nos permite perceber se estaremos perante um quadro de hiperidrose primária ou secundária. E normalmente há odor neste Não. suor excessivo, por exemplo, nas axilas? Sim. É engraçado também pelo tipo de glândulas que estão envolvidas, que geralmente estas pessoas que transpiram em grande quantidade da palma das mãos, ou das axilas, ou das duas coisas, ou da planta dos pés, é um suor que não tem odor associado. Quando há odor associado, então é um quadro diferente, que nós chamamos de boromidose, é que realmente aí é diferente. Às vezes nem é propriamente a quantidade de suor e está associada a odor desagradável. Aqui não. Aqui é um suor sem odor. Só que é altamente desconfortável porque a pessoa, por exemplo, se for uma coisa palmar, que é pior, é mais incapacitante de todas as hiperidroses, permanentemente estar com as mãos molhadas vai incapacitar imensas coisas. Não é? Desde mexer em papéis, desde calçar umas luvas, desde... Tinha um doente, por exemplo, que era eletricista, é um drama. Por exemplo, até com telemóveis, não é? Tinha uma colega que segurava no telemóvel e que pingava no cotovelo porque escorria pela palma da mão. Portanto, estamos a falar então de quadros de hiperidrose primária, assim mesmo, de verdade, não é? Em que a pessoa põe as mãos e faz assim um laguinho no sítio onde pousa. Tinha um doente muito engraçado que dizia que quando batia a palma chapinava. Portanto, estamos a falar de sudorese marcada, não é? Da excesso mesmo de transpiração. Pronto, são assim estes E é bom, principais. de facto, ter algum humor quando os doentes estão mais confortáveis, mas há aqui um impacto emocional também muito grande, é muito não é? complicado. Por exemplo, as crianças, quando estão a dar a mão e uma pessoa estiver socialmente, muito depois é o impacto social associado à doença, não é? Porque é isso, o facto de ter que cumprimentar alguém e ter a mão permanentemente molhada, não é? E isso leva muitas vezes a constrangimento social, a pessoa isola-se. Na hiperidrose axilar é aborrecido ter manchas na roupa, não é? Portanto, é uma coisa que se vê. As pessoas tipicamente vão escolher cores de roupa branco e preto para disfarçar as manchas de transpiração. E depois, outra coisa muito aborrecida é que se entra num bocadinho de ciclo vicioso. Por exemplo, a pessoa está em exposição, está a conversar, olha, por exemplo, eu aqui, a gente está exposta, não é? Num ambiente que é menos propício. E não quer dar sinais de que está nervosa, de que está, enfim, de alguma forma limitada. E começa a transpirar. E isso é uma coisa ainda por cima que se nota, não é? Que se vê. Pois, o stress pode agravar. O stress agrava. Portanto, vai começar a ficar com a roupa manchada e o facto de estar com a roupa manchada vai provocar ainda mais stress porque, tipo, eu estou nervosa e toda a gente está a dar conta. Pois, então entra num ciclo vicioso muito difícil de sair porque depois o stress dá mais transpiração, a transpiração dá mais stress porque a pessoa fica cada vez mais inibida de estar exposta e é mesmo muito difícil abortar este ciclo vicioso que se autoalimenta. E o calor também? O calor também vai agravar, claro. Mas nestas questões da hiperidrose, as pessoas muitas vezes, sem calor, sem stress, sem exercício físico, também transpiram. Pronto, que é uma coisa real. Porque como eu explico aos doentes, nesta hiperidrose primária, é como se a pessoa nascesse com o botão do volume regulado para máximo. E o botão está sempre regulado para máximo. Portanto, não é a resposta a alguma coisa, é ali uma desregulação do botão. E também uma dificuldade, porque o normal, então, como estava a dizer no início, é que quando a pessoa transpira, a temperatura corporal baixa, ok, fez-se aquilo que era suposto fazer, e então depois a pessoa para de transpirar, depois de arrefecer. Mas nestas pessoas, este mecanismo também não está a funcionar. Portanto, a pessoa transpira e mesmo baixando a temperatura, continua a transpirar. Portanto, as pessoas muitas vezes têm frio e têm que se cobrir porque estão permanentemente a perder calor. Portanto, é assim, acho que a ideia do botão faz todo o sentido. É a forma mais fácil de explicar. E a componente genética é a única causa conhecida? Sim, é a única que conhecemos, não é? Ela, em parte, nós não compreendemos. O que nós sabemos é que realmente é isso. Quando a gente diz assim, para explicar aos doentes, o botão está desregulado, isto depois, o que tem na base, é uma hiperatividade simpática. Nós temos um sistema nervoso que nós chamamos de sistema nervoso autónomo. É autónomo porque ele atua por conta própria, é o que nos faz respirar, é o que nos faz bater o coração, é que, mesmo estando a dormir, não é? O coração continua sempre em funcionamento, por exemplo. É ele que regula este sistema nervoso autónomo, que tem dois componentes, um simpático e um parasimpático. E nestas pessoas que transpiram demais, este sistema nervoso simpático está excessivamente ativado, permanentemente. Portanto, mesmo fora de situações em que ele precisaria de estar ativado, ele está sempre ali regulado, tal, a ideia do botão regulado para mais. Por isso, uma das formas que a gente tem de resolver este problema é atuar no botão. Portanto, é inibir esta atividade simpática em excesso. A única coisa que sabe realmente em relação à doença é que frequentemente há um familiar que também a tem, 30% a 50%, portanto, indagam-se aqui questões genéticas associadas, mas ao certo, porque é que estas pessoas têm, que a gente diz, hiperatividade simpática, portanto, este sistema nervoso simpático a trabalhar demais, não se sabe bem porquê. E apesar dos sintomas, neste caso, serem muito específicos, há algum exame de diagnóstico que é importante fazer? Não. Geralmente, nas hiperidroses primárias, o diagnóstico é muito clínico, é isto que estávamos assim a falar. É o quadro típico da gente conversar com o doente e de perceber. Em medicina há muitas coisas, há muita tecnologia, mas a gente tem que ir sempre à base, que é conversar com as pessoas
fazer o exame físico. Pronto. Por mais que a gente invente, às vezes as pessoas têm esta ideia de dizer assim, era bom que a gente pudesse ir a uma máquina e ver tudo, não é? Fazer um exame assim de cima a baixo e saber tudo logo, mas não é assim que funciona. Portanto, aqui é difícil o ChatGPT conseguir dar uma ajuda tão substituir-nos, porque realmente ainda bem que assim não será. Sim, claro. portanto, é sempre preciso falar com o doente, fazer exame físico. Portanto, ao falar com o doente a gente já percebe, com estas coisas assim muito típicas, uma história em que a pessoa diz que transpira desde novo, e este transpirar desde novo também diz-nos logo que não há aqui tantos fatores emocionais e de stress associados, não é? Porque, por exemplo, uma pessoa que começa a transpirar aos 35 anos, nunca transpirou em excesso e a partir dos 35 anos começa a transpirar. Vamos puxar um bocadinho mais, saber porquê. O que aconteceu? Mudou de emprego? Alterou-se alguma coisa? Houve alguma situação de conflito familiar? Pronto. Normalmente há uma causa por trás. E isso a gente logo na história percebe. Nas hiperidroses primárias, então, se transpira desde sempre, transpira palmas, axilas ou plantas, portanto, regiões específicas, e em quantidade exuberante. Portanto, isso facilmente a gente olha para as mãozitas e vê logo assim as gotinhas de água, por exemplo, ou então examina uma axila e percebe que está permanentemente úmida. É uma coisa que nós facilmente conseguimos identificar. Há alguns testes que se podem fazer, testes de suor, mas que raramente são necessários. Precisamos sim de fazer exames, lá está, nestas situações em que a gente desconfia que a hiperidrose seja uma manifestação de outra doença, para tentarmos perceber qual é que é a doença que está a causar a hiperidrose e para a tratar. Por exemplo, se é um doente que vem e que começou a transpirar muito, mas também está muito emagrecido e diz que começou com uma tosse, eu tenho que ter certeza, por exemplo, que ele não tem uma coisa oncológica. Pronto. Portanto, quando a gente colhe bem a história, não é? Quando a gente conversa com o doente, lhe dá tempo de conversar e de falar, de nos contar as coisas, a gente depois faz as perguntas seletivas em relação àquilo que também vamos percebendo e àquilo que a gente tem na nossa cabeça para tentar chegar ao diagnóstico, então depois a gente pede exames de forma seletiva também. Porque também pedir exames indiscriminadamente muitas vezes também não é a melhor solução. E ouvir a partilha e os sintomas será de facto perceber, não é? Por exemplo, se é uma pessoa que diz que tem uma reunião e que tipicamente em reuniões em que tem que expor um trabalho, alguma coisa, vai transpirar muito e que aquilo lhe dá o tal ciclo vicioso que transpira, as pessoas percebem que ele está a transpirar, vai transpirar mais, pronto, fácil. A gente pode resolver com uma medicação que inibe o tremor das mãos, ou que seletivamente, ou com um ansiolítico, por exemplo, está resolvido. Pronto. E não vale a pena eu estar a operar um doente que não vai beneficiar nada com aquilo. Claro, é completamente diferente da abordagem terapêutica à hiperidrose. Completamente Vamos diferente. abrir a gaveta das opções de tratamento, é isso mesmo. Sim. Por onde é que se começa? Pronto, então é isso, não é? Percebe-se primeiro, claro, em tudo a gente tem que procurar estratégias de menos invasivas para mais invasivas. Não é? Dentro do grupo de estratégias não invasivas, temos imensas coisas no mercado, desde em vários tipos de formulação, em spray, em roll-on, em gel, imensas formulações, consoante os locais em que realmente a pessoa tem mais transpiração. Geralmente produtos frequentemente com alumínio, depois há outros componentes também no mercado que têm surgido, o glicoperrolato, por exemplo, há vários agentes. E tentar ir experimentando várias coisas. Frequentemente eles, quando chegam à cirurgia vascular, já vêm com uma lista a dizer, eu já experimentei este e nada resulta. Pronto. Porque muitas vezes a cirurgia vascular, às vezes nem há conhecimento de que há esta hipótese de nós também podermos ter uma ajuda aqui e realmente a pessoa às vezes já passou. O primeiro problema é perceber que eu tenho um problema. Não é? Eu tenho uma coisa que me incomoda profundamente e afinal parece que isto é uma doença. E parece que isto pode ter tratamento. E depois a seguir é procurar tratamento em vários sítios, frequentemente na dermatologia também, porque pode ajudar, a manifestação é de pele. E então, mais tardiamente, chegam à cirurgia vascular, porque realmente, quando vêm a nós, já passaram assim por uma série de outros tratamentos. Portanto, a primeira coisa realmente são os agentes tópicos. Cremes, sprays, desodorizantes, em roll-on, o que for. Mas não há uma pessoa que consiga viver com qualidade apenas só com esses roll-ons? Ou vai chegar numa altura que não vai ser suficiente? Nas axilares pode ser suficiente. Não é? Quando é uma coisa só limitada às axilas, há mais opções. Nas palmares é difícil que só uma coisa tópica consiga resolver. Até por uma razão simples, a gente lava as mãos dezenas de vezes por dia. Não é? Portanto, é difícil a gente conseguir um agente que resista a isso tudo. Depois a seguir temos, por exemplo, a injeção de toxina botulínica, ou Botox. É uma boa opção para as axilas, para as mãos é doloroso, e depois tem outro problema da toxina botulínica, tem que ser repetida. Pois, nunca será eficaz. Acaba por ser dispendiosa, porque a pessoa de 4 ou de 6 em 6 meses tem que repetir o procedimento. Pronto, realmente aquilo é mais... é doloroso. Nas palmas e nas plantas não é assim a melhor opção. Depois temos outras coisas, destruição das glândulas sudoríparas com laser, com qualquer tipo de energia térmica, com micro-ondas, nessa perspectiva de destruir as glândulas, portanto a pessoa deixa de transpirar porque não tem glândulas para transpirar, geralmente também com resultados variáveis, há procedimentos como a iontoforese que se podem fazer em casa, outras coisas que se fazem e não há especificamente... riscos destes procedimentos?
qualquer um destas coisas que atua pela pele tem risco de sensibilização cutânea, não é? Portanto, por exemplo, os desodorizantes com alumínio, muitas vezes as pessoas fazem irritação da pele. E estes procedimentos assim da pele, às vezes também causam irritação, geralmente até não numa fase inicial, mas depois, como isto implica repetir o procedimento, às vezes a longo prazo pode acontecer, não é? Se nós estamos a falar de uma hiperidrose primária, que é uma pessoa muito novinha, que se espera que viva muitos anos e que há de ter 60 anos de vida dela, sempre a fazer, a repetir procedimentos, muitas vezes isto acaba com irritação cutânea. E com a pessoa ficar mais ou menos frustrada porque não consegue ter solução para o seu problema a longo prazo. Medicação, depois, não há? Medicação. Há comprimidos também que se podem fazer. Os comprimidos vão atuar no sentido de inibir este mecanismo simpático, mas que este sistema simpático atua em várias coisas do corpo. Exatamente. Portanto, problemas. Vai dar frequentemente secura dos olhos, secura da boca, retenção urinária, obstipação. Pronto. Portanto, temos ali uma série de efeitos laterais que às vezes são muito mal tolerados, não é? Porque vamos estar com uma bala de canhão ali a atuar para tudo, quando na verdade o problema é uma coisa mais localizada, há palmas, axilas ou plantas. Portanto, às vezes os medicamentos não são muito bem eficazes. E será uma medicação a longo prazo também, não é? Igual, sempre. Sempre, não é? Não é uma coisa que uma pessoa... Sim, isso é um fator importante. Porque às vezes, por exemplo, uma retenção urinária não é grave aos 30 anos e é gravíssima aos 60. Não é? Pronto, porque depois o envelhecimento também se encarrega e terá os seus riscos, de outras coisas. E tem riscos a longo prazo, até depois com interações medicamentosas, não é? Porque à medida que a pessoa também vai envelhecer, vai começar a fazer mais medicação e frequentemente há interações entre vários medicamentos. Depois temos, agora começa a haver novas formulações, por exemplo, toxina botulínica em gel, que poderá ser uma opção, e depois temos a cirurgia. Pronto. A cirurgia que nós definimos que tem assim um nome muito comprido, que se chama simpatectomia torácica, toracoscópica, videoassistida, bilateral. Pronto. No fundo, o que é que a gente vai fazer? Por isso, então, o nervo responsável, o conjunto responsável pela transpiração se chama sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático tem uma cadeia, um conjuntinho de nervos que passam ao lado da coluna vertebral. E nós sabemos que aquilo está assim por níveis, como se fosse um disjuntor para desligar as luzes de um quadro elétrico. E então nós sabemos que no nível 1 vai para a cabeça, no nível 2, pronto, aquilo está assim arrumadinho por níveis. E então percebemos que se cortarmos os níveis da cadeia nervosa do simpático, que está então lá colocado ao lado da coluna vertebral, no sítio certo, nós conseguimos inibir a transpiração nessa localização. Pronto. Há uns anos atrás, o que se fazia era cortar bastante. Portanto, chegava-se ao nível 2, cortava-se do 2 ao 4, 3 níveis, e a pessoa não transpirava mais. É uma cirurgia espetacular, porque a pessoa adormece com as mãos molhadas e ainda não acordou, e a gente já vai palpar a mão e a mão já está seca. Portanto, a cirurgia parece magia, parece desligar um interruptor. A tal coisa do botão. É verdade, a gente chega lá, desliga o botão, acabou. Não transpira nada. Problema disto, há sempre aquela coisa, não há bela sem senão. Problema disto é que, sobretudo quando se fazia assim procedimentos mais extensos, com 3 níveis, muitas vezes o que nós tínhamos era um mecanismo que chamamos de hiperidrose compensatória. Ou seja, a pessoa fica absolutamente seca de axilas e mãos, nunca mais vê suor naquelas 2 regiões, mas fica a transpirar um bocadinho mais do tronco. Geralmente esta hiperidrose compensatória, que é muito frequente no pós-operatório, melhora um bocadinho ao longo do tempo e nunca é tão incapacitante como transpirar das mãos. Por isto, não é? Porque as mãos a gente precisa para tudo. Sim, está sempre em contacto. E apesar de tudo, no tronco, primeiro, é em menor grau do que aquilo que era nas mãos, em termos de quantidade, não é? Disto que estamos a falar, de pingar, até é um grau muito menor quando fica no tronco, e também é menos incapacitante no contacto profissional, social e em tudo. Portanto, geralmente os doentes ficam muito satisfeitos com a cirurgia. Agora ainda mais porque conseguimos realmente perceber que se formos mais seletivos nos cortes que fazemos, então aí ainda conseguimos que haja menos hiperidrose compensatória. No fundo, o doente não quer ficar com as mãos secas e às vezes até ficavam secas e gretadas. Também não é isso que o doente pretende. O doente só pretende transpirar menos. Não é? Pois isso era o ideal, se a gente conseguisse neste botão de volume chegar lá e regular um bocadinho para menos. Mas o que a gente faz é cortar. Portanto, não conseguimos uma regulação intermédia. Percebe-se realmente isso, é que se formos em níveis mais baixos, ao ser mais seletivos nos cortes, temos menos hiperidrose compensatória e isso é melhor tolerado pelos doentes. Mas realmente também uma evolução na cirurgia. Sim, na cirurgia e até em termos técnicos. Sim. Porque, por exemplo, implica que nós façamos... O problema do simpático é que ele está assim um bocado longe, porque está colocado lá atrás na coluna vertebral, ao lado da coluna vertebral, atrás do pulmão. Portanto, nós entramos por 2 buraquinhos na axila, por toracoscopia, lá está, quando a gente fala em escopia, fala em furinhos, fala em lá espreitar, não é? Portanto, fazemos 2 furinhos na axila, o pulmão tem que ser desinsuflado, portanto, a pessoa está sob anestesia geral,
está a respirar com um pulmão de cada vez, o que também não é uma coisa dramática, porque uma pessoa saudável respira bem com o pulmão perfeitamente, sem problemas, e geralmente é o que eu digo, estamos a falar de gente nova. Por isso, fica a respirar com o pulmão, desinsuflamos o outro pulmão, vamos atrás do pulmão, cortamos o simpático e a gente vai-se embora, e maravilha, e é magia. E depois fazemos o mesmo procedimento para o outro lado. Pronto. Portanto, é uma cirurgia fácil de realizar, apesar de tudo sobre anestesia geral, pode ter alguns riscos associados, embora pequenos, mas é uma intervenção que é definitiva. Portanto, o doente faz o procedimento e fica sem respirar com para o esta resto da vida. cirurgia a doença não pode reaparecer? Não, fica resolvido. Fica resolvido. Uma simpatectomia. Há aqui uma coisinha. Quando fazemos a simpatectomia, a gente tem que ter a certeza que vai ao longo bem da costela. São pormenores técnicos. Pronto, claro. Se for bem ao longo da costela e se ficar resolvido, há uns nervos que fazem comunicação. Portanto, aquilo é um canalzinho assim à direito, mas depois há uns que se misturam ali pelo meio e a gente tem que ter certeza que corta ao nível completo. Pronto. Havendo cuidado, tecnicamente, fica resolvido para sempre. Corre tudo bem. Sim. E garante aqui mais qualidade de vida a estas pessoas. Sim, as pessoas ficam muito satisfeitas por isso, não é? Porque realmente é acordar, é adormecer com as mãos. É tão engraçado, porque as pessoas acordam e não reconhecem as próprias mãos, porque adormecem realmente com as mãos a pingar e olham para as mãos, tipo, eu nunca vi as minhas mãos assim, é extraordinário. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigada. Obrigada.